Meus irmãos, é texto fora do contexto, isso é maldade. A pessoa, meus irmãos, uma pessoa que faz uma coisa dessa pode ser líder de qualquer coisa, mas nunca é um líder da parte de Deus, porque é uma pessoa que está manipulando a palavra de Deus e fazendo com que propósito? Para te enganar, para produzir inimizade, para fazer com que você pense que quem se desligou da Maranata agora pertence a Satanás. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu recebi, por indicação do próprio YouTube, um short com um trechinho de uma mensagem de Gideon Tigueiros, que é presidente e é fundador da Igreja Cristã Maranata. E eu achei bem interessante porque, embora eu não tenha encontrado o vídeo completo para poder ver o contexto certinho, mas eu, como já fui pastor na Igreja Cristã Maranata, eu tenho, obviamente, porque acompanho o que Gideon vem fazendo já há muitos anos, então eu tenho condições de perceber a manipulação que ele quis fazer usando a palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês esse trechinho e vou explicar, tá bom? Vamos lá? O trechinho é este aqui. Este é um short. Está neste canal Cortes Palavra Viva. Então vejam só o que Gideon Tigueiros diz neste short. Do próprio cajado, quando ele joga o cajado no chão, quando o cajado cai no chão, vira serpente. O cajado, quando cai no chão, quando vai para o chão, quando um homem cai, ele vira serpente. Então vejam só, eu vou voltar aqui, eu vou falar sobre este texto. Pelo que se pode notar, Gideon ele está se referindo à passagem de Êxodo, quando Deus manda Moisés de volta ao Egito com uma palavra de libertação para o povo, que era dirigida a Faraó, então ao Faraó do Egito. E quando Deus chama Moisés, aconteceu um fato. Ele deu alguns sinais para Moisés, 2 sinais. Eu vou mostrar para vocês. Um deles era exatamente onde ele jogava a vara, que ele era pastor, a vara no chão, e a vara virava uma serpente. E depois, quando Moisés e Arão se apresentam a Faraó, eles repetem este mesmo sinal de Deus, lançando a vara, e agora quem lança é Arão. Arão lança a sua vara no chão, e ela se transforma numa serpente. Eu vou contar a história para vocês, mas antes é só para poder aqui firmar bem aquilo que Gideon disse. Então, provavelmente, Gideon está se referindo a esta passagem bíblica de uma vara que é lançada no chão e se transforma numa serpente. Mas Gideon ele já começa mudando o texto. Ele não diz que Moisés lançou a vara porque Deus mandou. Ele não diz que Arão lançou a vara no chão porque Deus mandou. Ele diz que a vara, que é o cajado, caiu no chão. Por que ele faz isso? Porque ele quer associar isso à queda do homem. Então, por isso ele diz, o homem quando cai, então ele vira uma serpente. Provavelmente, como ele está falando de cajado, nós temos até vídeos onde ele fala de cajado falante, então, mas ele sempre diz que cajado é a direção do Espírito Santo de Deus. Bom, direção do Espírito Santo de Deus não cai no chão, não é verdade? Então não deve ser esse o sentido que ele está querendo dar. Provavelmente, o sentido que ele está querendo dar é cajado, ele relaciona de alguma forma ao ministério, a um pastor, porque o cajado ele era um instrumento de um pastor de ovelhas. Então, o cajado, e ele diz, um cajado agora é uma pessoa, já não é mais a direção do Espírito Santo, como ele sempre dizia. Agora o cajado ele é uma pessoa. Então vejam como as coisas vão mudando de acordo com o interesse da pessoa. Ou seja, Bíblia para estas pessoas, elas servem para isso,
para qualquer coisa, para fazer o que quiser com ela, para amaldiçoar pessoas, para poder ensinar coisas que Deus não ensinou, para poder falar coisas que Deus não falou, para poder realmente jogar umas pessoas contra as outras, isso mesmo contra a vontade de Deus. Então, ou seja, a Bíblia serve para que essas pessoas manipulem e façam dela o que quiser, sob o argumento de que eles têm revelação de Deus, uma revelação além da letra. Eles escapam do que está escrito e dizem o que querem. E as pessoas aceitam porque eles se apresentaram como mensageiros de Deus na terra, como intermediários de Deus na terra, aqueles homens que têm a direção do Espírito Santo e a revelação de Deus daquilo que ninguém consegue entender sobre o que está escrito. Bom, isso vocês já sabem bem. Mas vejam só, agora neste texto que ele está usando, o cajado é um homem. Então, aí ele diz, o homem quando cai. Bom, mas o cajado não caiu. O cajado ele foi lançado. Mas isso não interessa, não é mesmo? Interessa o que ele quer dizer. O que ele quer dizer? Ele quer dizer para as pessoas que a pessoa, aqui no caso parece que ele quer se referir a um pastor. O pastor, quando ele se desliga da Igreja Maranata, ele vira uma serpente, uma cobra, uma representação de Satanás, como há diversos textos que fazem esta referência de Satanás como serpente. Isso está lá em Gênesis desde o início, desde a tentação no Éden. Então, o que acontece? Ele quer que as pessoas, os membros da igreja, olhem para um pastor que se desligou da Igreja Maranata, e aqui vale outra observação. Ele já disse diversas vezes que as pessoas que se desligam da Igreja Cristã Maranata, elas são caídas, elas caíram da graça, elas não têm salvação, elas são o próprio anticristo, ou aqueles que vão preparar o caminho do anticristo. Ele chamou estas pessoas de anticristos. Então, uma pessoa que se desliga da Igreja Cristã Maranata, elas são anticristos, pessoas associadas a anticristo. Então vejam, tudo associado a Satanás. Então Gedeuti, ele quer associar as pessoas que se desligaram da Maranata a Satanás. São pessoas malignas, são pessoas do mal. E, portanto, elas não merecem respeito, elas não merecem consideração, nem consideração pelo que são socialmente, nem consideração pelo que são espiritualmente. Isso não interessa. Saiu da Igreja Cristã Maranata, e é bom que você saiba disso, porque um dia você vai sair também. Tá certo? Se você parar e pensar um pouquinho, obviamente, aí você não vai poder ficar. Então, no dia que você se desligar da Igreja Maranata, saiba que Gedeutigueiros vai movimentar todas as pessoas que estão ao seu redor, naquela comunidade cristã que você vivia, e vai jogar essas pessoas contra você, para que elas olhem para você como se fosse alguém do mal, alguém da parte de Satanás, um caído da graça de Deus. Então, se você amanhã é uma pessoa que tem essas características que Gedeuti quer fazer colar naqueles que saem da igreja, obviamente os membros eles vão olhar para essas pessoas e vão dizer, bom, não preciso ter respeito nenhum. Não, mas o fulano ele é uma pessoa que ele respeita todas as pessoas, mas eu não preciso respeitá-lo porque ele é do Satanás, ele saiu da Maranata. Bom, mas ele é uma pessoa, ele é um cidadão honesto, um cidadão de bem, não interessa, eu posso xingá-lo à vontade. Por quê? Porque ele é um homem de Satanás, ele é um inimigo de Deus, ele se desligou da Igreja Maranata. Então vejam como isto é realmente uma coisa terrível, o que Gedeutigueiros faz. Ele move a igreja e move as pessoas contra quem se desligou da igreja, mas de um modo muito violento. Porque uma pessoa que, olha, eu não quero mais participar desta religião, desta igreja, e aí agora então você é um homem de Satanás, uma pessoa que não merece respeito nem consideração? Infelizmente é assim. Mas, obviamente, isso só está ainda acontecendo porque tem muitas pessoas que estão apoiando e outras que estão financiando e muitas que estão defendendo isso. Infelizmente, essa é a realidade. Então ele diz, o homem quando cai,
vira serpente. Uma pessoa que se desliga da Igreja Cristã Maranata agora é uma pessoa ligada a Satanás. Entenderam? É isso que ele quis dizer. Mas vejam, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a desonestidade espiritual. É como alguém pode usar a Bíblia para enganar as pessoas. Usar a Bíblia para fazer com que as pessoas creiam que alguma coisa que não é de Deus, creiam que isso é de Deus. E isso que Gedeu te falou não é de Deus, não é do Espírito Santo de Deus e nem está na Bíblia. A Bíblia em nenhum momento fez qualquer referência desse tipo que Gedeu te fez. Aliás, o próprio texto nem diz o que Gedeu te disse. E eu vou mostrar para vocês. Então, nesta introdução, eu quero apenas dizer para vocês, olha, a Bíblia, meus irmãos, ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. Ela pode ser usada para ser um instrumento da promoção da verdade, da justiça, da misericórdia, da graça, da salvação. Ela pode ser usada para declarar as bênçãos de Deus às pessoas, para proclamar a libertação por meio de Jesus Cristo, mas ela pode ser usada também para amaldiçoar pessoas. A pessoa usa a Bíblia para amaldiçoar os outros, dizer que elas vão para o inferno, que elas são de Satanás, né? Então a Bíblia, a própria Bíblia, a pessoa, quando ela usa de um modo mal intencionado, ele pode usar a Bíblia para um propósito que não é aquele para o qual ela foi escrita, para o qual Deus registrou certas coisas. Então, usa-se Bíblia para amaldiçoar e também para aprisionar pessoas. Vamos ao texto. Eu vou contar para vocês esta história de Moisés. Bom, da vara, né, de Arão e de Moisés. Vamos deixar aqui bem claro. Então tá, essa história começa em Êxodo 3. Então lá no início do Êxodo 3 você vai ver algumas coisas que eu simplesmente vou resumir para vocês. Primeiramente, Moisés, ele está em um local onde ele está pastoreando ovelhas, e é ali onde Deus fala com ele por meio de uma sarça ardente. E Deus chama Moisés, e ele fala com Moisés, e ele revela que ele tem um propósito por meio da vida de Moisés. Então, Deus, por meio daquela sarça que pegava fogo e ela não se consumia, Deus começa então a conversar com Moisés e a dizer que ele tinha um propósito, porque ele ouviu um clamor, né, do seu povo, um clamor por libertação. O povo de Deus estava escravizado no Egito e Deus queria então libertar o povo, e Moisés seria um instrumento para levar esta mensagem de libertação ao povo, e depois, inclusive, foi ele quem liderou o povo neste processo de libertação. Mas vejam só, então no início do capítulo 3 você tem esta passagem. Logo em seguida, no capítulo 4, você vai ter as seguintes informações que eu estou resumindo para vocês. Moisés, ele diz assim para Deus. Deus assim, olha, você vai ser um instrumento para levar a mensagem de libertação ao meu povo que está escravizado. Mas aí Moisés assim, mas e se as pessoas não acreditarem em mim? Não é? Porque eu vou chegar lá, né? Por que eles acreditariam em mim? Que eu iria então liberá-los, né? Liderá-los neste processo de libertação, né? Aí Deus faz o seguinte, então eu vou te dar 2 sinais. Vou te dar 2 sinais, Moisés, para que você saiba, primeiro, que eu estou falando com você e que eu tenho o poder, né, para fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. E Deus deu a ele 2 sinais. O primeiro foi o seguinte, ele mandou Moisés jogar a vara dele no chão, e Moisés jogou a vara no chão. Quando ele joga a vara no chão, a vara vira uma serpente. Então a primeira coisa que você precisa observar aqui, a vara não caiu da mão de Moisés. A vara foi lançada ao chão por uma ordem de Deus. Então o Gedeu está dizendo que a vara, quando cai, vira serpente, como se fosse uma pessoa que desobedeceu a Deus, que se desligou da vontade de Deus, caiu e virou serpente. Não tem nada a ver. Aqui, a vara foi ao chão por uma ordem de Deus e como um
sinal de Deus, do poder de Deus. Entenderam a diferença? Então, a vara, ela não caiu, ela foi lançada para que aquilo servisse de sinal. Ela se transformou em serpente. A vara se transformou em serpente, Moisés assustou, se afastou como quem queria fugir, né? Como se ele se sentisse ameaçado. Mas Deus diz assim, olha, tudo sob controle. Pode pegar a sua vara de volta. Moisés vai, pega, né, pela cauda da serpente e ela se transforma numa vara de novo. Então vejam bem, aqui, só neste começo, esta vara era alguma coisa maligna? Aquela serpente, neste texto, era alguma coisa maligna? Ou simplesmente o que aconteceu de Moisés lançar é porque Deus estava dando um sinal a ele do seu poder? Então vejam bem, não tem nada que possa relacionar uma queda de alguém e muito menos que esta pessoa que caiu seja uma pessoa usada por Satanás. Tanto é que Moisés pegou a vara de volta. Se fosse alguma coisa ruim, nossa, agora virou uma serpente, agora é maligno, então deixa para lá, né? Deixa ela embora, fuja. Não, pega de volta. Vai lá e coloca a mão na serpente, pega ela de volta. Por quê? Porque neste texto, a serpente não representa Satanás. Neste texto, a serpente não representa nada de maligno. Era apenas um sinal de Deus. Tá certo? E que foi realizado por ordem de Deus. Não por um acidente, não por uma queda, não por uma desobediência. Ok? Eu vou passar para vocês eu já fiz essa observação, né? Na segunda observação é o seguinte: o segundo sinal que Deus deu a Moisés foi o seguinte: Moisés, coloca a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Tira a mão do peito. Tirou, a mão estava leprosa. Tá certo? Aí Deus, agora coloca a mão no peito de novo. Colocou. Tira de novo. Tirou. E a mão estava limpa, livre da lepra. Então o que era isso? Né? A própria mão de Moisés, se fosse comparar então com... então seria alguma coisa maligna? A lepra realmente era uma doença naquele tempo incurável. Mas neste texto, Deus só queria até mostrar com uma representação de alguma coisa que comumente você olha e diz isso não é bom, mas que isso era apenas um sinal. Colocou a mão, tirou, ela estava leprosa, colocou a mão de novo, tirou, ela estava purificada. Era só um sinal de Deus. E isso não tinha absolutamente nada a ver com nenhuma ação de Satanás nesse texto. Tá bom? Deixa eu mostrar o texto bíblico para vocês. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, que foi esta pergunta que Moisés fez, e se eles não acreditarem em mim? Aí o Senhor disse assim: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, ou seja, você tem um sinal aqui, primeiro da serpente. Se eles não derem atenção a este sinal miraculoso, acreditarão no segundo, que seria o de colocar a mão no peito e ela voltar leprosa. E depois colocar e ela voltar purificada. E aí depois o Senhor continua dizendo: e se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então era um outro sinal. E aí a história mais para frente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que neste primeiro momento Deus está conversando com Moisés e isso que ele está fazendo são sinais de Deus. Nada a ver com a operação de Satanás aqui, tá bom? Mas vamos lá, eu vou aqui, ó. O segundo texto diz o seguinte: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as... antes deixa eu fazer mais um comentáriozinho aqui, né? Que eu ainda não terminei. Aqui, olha só. Então, o que aconteceu? Ainda no capítulo 4. Então, Deus, depois desses dois sinais a Moisés, estava só com Moisés, ele mandou que Moisés fosse, então, para se encontrar com o faraó e mandou Arão ir encontrar com ele pelo caminho. Por algumas questões, Moisés disse, ele tinha dificuldade de falar. Então, o Arão, o sacerdote Arão, seria, então, o seu porta-voz. O sumo sacerdote Arão. Né? Então ele foi se encontrar com Moisés. E eles
Quando eles chegaram então no Egito, Moisés e Arão, eles reuniram-se então com as lideranças do povo, porque o povo era escravo, mas tinha aquelas pessoas que entre eles lideravam ali naquela comunidade. E Moisés, o que ele fez? Ele realizou os sinais que Deus mandou. Quais sinais? O da vara e o da mão. Entenderam? Eram sinais de Deus. Nada a ver com a operação de Satanás, nada a ver com homens que caem e que viram e que se estão desobedecendo a Deus e agora passam a servir Satanás. Irmãos, o texto não permite nenhum tipo de entendimento nesse sentido, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Agora vamos para o último texto, que eu até ia mostrar para vocês. Então ele diz assim, olha: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés, né? Porque Arão era o porta-voz. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Eles viram aqueles sinais e eles creram. Aqueles sinais eram apenas para que o povo pudesse crer. Nada a ver com Satanás aqui. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Ok? Então vamos em frente. Agora, Êxodo capítulo 5. O primeiro encontro de Moisés e de Arão com o faraó. Então eles vão, se encontram e eles anunciam a palavra de Deus, que era uma ordem de libertação. E Faraó, então, se nega a libertar o povo e diz: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Né? Então foi isso que o Faraó respondeu. E depois deste primeiro encontro que Moisés teve com o Faraó, Moisés e Arão, o que Faraó fez? Essas pessoas então agora estão com essa conversinha de libertação, né? Tem alguém aí dizendo para eles que eles podem ficar livres da escravidão. Eles estão trabalhando pouco. E o que o Faraó fez? Ele disse assim: olha, vocês fazem tijolos, vocês usam a palha para fazer o tijolo. Então, uma outra turma de pessoas leva a palha para vocês e vocês fazem, os escravos faziam os tijolos. Agora não, agora vocês mesmos vão lá buscar a palha e vão fazer os tijolos. E outra, não é para diminuir a produção. Os capatazes com estas ordens disseram isso ao povo: agora vocês vão trabalhar muito mais, vocês vão estar mais envolvidos com essas atividades aqui, vão ter menos tempo para poder ficar ouvindo conversa de libertação. Vão dar ouvido a essas pessoas falando de libertação, né? Até dizendo que Faraó é mau. Imagine uma coisa dessa. Então agora vocês vão trabalhar mais atividades, mais atividades. E o quê? Produção. Queremos produção, e cobrando produção, e os capatazes então, né, judiando do povo, exigindo produção, né? Exigindo cada vez mais trabalho, mais atividades ali. Então, o que aconteceu? As pessoas, os capatazes que eram do povo de Deus, eles foram para Moisés e começaram a achar: olha, Moisés, você criou para nós um grande problema. Nós estávamos aqui, éramos escravos, estávamos felizes, não sabíamos de nada, não tínhamos nenhuma mensagem de libertação, nem sabíamos que Deus queria nos livrar dessa escravidão, né? E embora estivéssemos chorando aqui, mas aí agora você apareceu, olha o tanto de problema que você criou para nós. Agora o Faraó, ele está, né, mais irritado conosco, está aumentando o nosso trabalho. Os textos bíblicos eu vou ler para vocês aqui, olha. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Então o Faraó diz que o que Moisés e Arão dizem é mentira. Essas pessoas são, né? O que eles estão fazendo? Estão mentindo, estão tentando enganar, iludir o povo. O que mais que diz aqui, ó? Êxodo 5, 20 a 21. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés, os capatazes, né, e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhe puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, os capatazes e o povo, eles ficaram revoltados com Moisés. Por quê? Porque eles foram convencidos de que Moisés e Arão, eles eram do mal, né? Eles eram do mal, eles eram os perturbadores. Foi isso que aconteceu. E que estavam causando mal ao povo. Então vejam o que Faraó faz. Faz com que as pessoas comecem a pensar que aqueles que têm a mensagem de libertação são os malvados da história. São eles que estão causando o mal. Então não é Faraó.
Não é escravidão, é Moisés e Arão. O que mais? Então vamos lá. No capítulo 6 do Êxodo. Então Deus agora fala com Moisés e com Arão, né? Depois que o povo vai lá e reclama, diz: olha, vocês trouxeram perturbação. E o Senhor volta e fala com Moisés e com Arão. Ele diz: olha, renova as promessas. Deus renova as promessas. Eu vou libertar. E mais, agora ele traz a promessa de uma nova terra para eles habitarem. Uma boa terra para eles viverem. Uma terra realmente que produzisse leite e mel. E uma terra boa. Então, Deus renova as suas promessas a Moisés e Arão. E Moisés, então, e Arão falam com o povo, renovam aquelas promessas. Não, Deus quer isso mesmo, quer libertar vocês e quer ainda levar vocês para uma terra que será de vocês e que é uma terra muito boa, né? E vejam só o que aconteceu. Vou ler o texto bíblico. Por isso, diga aos israelitas, Deus mandando Moisés e Arão dizerem aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte e com poderosos atos de juízo. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então aqui, Deus renovando as suas promessas. Ok? Mas vamos ver se eu não deixei nada para trás aqui, né? Outro texto bíblico. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que eles sofriam. Então o que acontece? O povo ele estava sendo tão maltratado, mas ele estava sendo tão dominado por Faraó, que ele simplesmente, mesmo com Deus mandando os dois libertadores, mesmo Deus dando a eles sinais, eles crendo no primeiro momento, eles começaram a duvidar. Eu acho que o lugar que nós temos que ficar é aqui mesmo. Este Moisés e esse Arão só está trazendo problemas para nós. Mas vamos em frente. Capítulo 7. Moisés e Arão, então agora eles se apresentam novamente a Faraó, e renovam, então, a ordem de Deus para a libertação do povo. Mais uma vez, Moisés foi enviado com Arão para a presença de Faraó. E aí, o que acontece? Deus diz para Moisés que quando o Faraó pedisse um sinal, ele deveria, então, fazer o quê? Aqueles dois sinais. O da vara, né, e o da mão. Então, quando o Faraó pedir que você faça um sinal, né? Por que você quer libertar? Por que você está dizendo que você tem uma ordem de Deus? Prove que você foi enviado por Deus. Aí Deus diz: olha, você vai fazer então os sinais que eu mandei para você fazer, tá bom? Então o que aconteceu? Moisés ali diante de Faraó, né? Ele faz o quê? O Arão, agora não é Moisés que lança a vara, né? O Arão, ele lança, eu até coloquei aqui Moisés, mas não é Moisés não, é o Arão mesmo que lança. O Arão lança a vara dele no chão, a vara vira uma serpente, e aí o Faraó manda chamar os magos. E os magos de Faraó, eles conseguem fazer a mesma coisa. Vejam que coisa impressionante. Aqueles homens, aqueles bruxos, aqueles magos, aqueles feiticeiros de Faraó, eles conseguiram fazer também uma vara virar serpente. Mas acontece que a serpente da vara de Arão, ela engoliu, ela devorou as serpentes dos magos de Faraó. Vejam só. Então o que vocês acham? Esta vara de Moisés e esta agora vara de Arão, que foi lançada ao chão, não caiu no chão, ela foi lançada, né? Ela lançou a vara e a vara virou uma serpente. Que esta vara que engoliu as serpentes de Faraó, elas representam aqui nesta passagem Satanás comendo então Satanás. Não, meus irmãos, este era um sinal de Deus, era uma ordem de Deus, e tanto é que a serpente da vara de Arão, ela se sobrepõe às magias dos egípcios. Então, ali, aquela serpente ali, ela estava ali com aquela função de operar um sinal para que Faraó pudesse crer que a mensagem que ele estava levando era de Deus. Então, não tinha nada de Satanás aqui nesta vara e nesta passagem. Ok?
Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o texto bíblico, é claro, né? Quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó. Então aqui foi Arão que jogou a vara, né? E ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Então, vejam que interessante. Então, aqui é só mesmo para reforçar, né? Esta serpente, então, ela não representa Satanás neste texto, tá bom? Irmãos, então eu acho que aqui já está bem suficiente, né? Um texto bíblico, vejam só, um texto bíblico tirado do seu contexto serve para quê? Para você dizer o que você quiser. Pegou lá, a serpente, não sei onde, né? Lá ele, né? Qual era o texto que ele estava se referindo? Seria o texto lá de Gênesis? A serpente, então é Satanás. Então, o cajado é um homem, e o homem que cai vira uma cobra. Meus irmãos, é texto fora do contexto, isso é maldade. A pessoa, meus irmãos, uma pessoa que faz uma coisa dessa pode ser líder de qualquer coisa, mas nunca é um líder da parte de Deus. Porque é uma pessoa que está manipulando a palavra de Deus. E fazendo com que propósito? Para te enganar, para produzir inimizade, para fazer com que você pense que quem se desligou da Maranata agora pertence a Satanás. Então, é um propósito maldoso, é uma coisa odiosa o que Gideoti está fazendo, para fazer com que os membros entendam que os ex-membros, inclusive os pastores em especial, que eles entendam que essas pessoas agora são de Satanás, porque não estão mais na Igreja Maranata. É isso que faz revelação além da letra, né? Produz heresias que realmente destroem, porque produzem ódio, produzem inimizade e afastam o homem de Deus. Afasta a possibilidade de perdão, afasta a possibilidade de comunhão e faz com que pessoas até mesmo sejam desrespeitosas uns com os outros. Você nem precisaria ser crente para aprender a respeitar as pessoas, mas você tem um líder espiritual te induzindo a desrespeitar as pessoas. Vejam como isto é mal. Como que você pode seguir um líder desses? Eu pergunto. Agora, olha só, a ilustração, ela pode ser feita utilizando textos bíblicos? Claro que pode. Você pode usar ilustrações, mas na ilustração você não pode mudar os princípios, os propósitos, os valores de Deus. Você não pode usar uma ilustração para poder, Deus é amor, mas você quer produzir ódio. E aí agora, se você estiver usando uma alegoria dentro de um sentido que seja realmente coerente, tudo bem. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Vejam só. Por analogia, eu até poderia dizer o seguinte. Faraó pode sim ser como estes líderes espirituais que escravizam as pessoas, que mantêm essas pessoas sem liberdade. Elas não podem fazer nada porque elas estão sendo dominadas por um líder que fica cerceando inclusive a liberdade delas. Não é mesmo? E aí o que acontece? Quando essas pessoas elas ouvem uma palavra de libertação, o que o faraó faz? Né? O que muitos líderes religiosos fazem? Começam então a querer dizer o seguinte: olha, vocês precisam de fazer as atividades religiosas da igreja. Estão fazendo pouco? Vamos aumentar. Aumenta seminários, reuniões, né? Aumenta as atividades para que as pessoas não tenham tempo para poder ouvir uma mensagem que vem de fora. Então, o faraó não quer que as pessoas recebam uma mensagem de fora. Muitos líderes espirituais não querem que as pessoas recebam uma mensagem que vem de fora. Estes líderes que, vamos dizer assim, que dominam as pessoas, não querem que eles ouçam uma palavra de um ex-membro, de uma pessoa que tem uma explicação sobre uma doutrina que eles estão ensinando e que pode estar equivocada. Então, eles não querem. Então, eles querem isolar a pessoa. E como é que eles isolam? Com serviço, serviço, serviço. Atividades e atividades e atividades na igreja.
para que a pessoa não tenha tempo de meditar. Uma pessoa assim tão ocupada não tem tempo nem para ler Bíblia, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para entender nada, não tem tempo, na verdade, ela está envolvida com ativismo religioso. Então, vejam que o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: você pode até pensar que um faraó desse é uma pessoa que não quer que a mensagem de libertação chegue, porque ele não quer perder aquele grupo de pessoas que estão financiando a sua estrutura. Não é? Quem é que trabalhava para Faraó? Eram estes homens que Deus queria libertar. Quem é então que era a mão de obra de Faraó? Eram estes homens que Deus queria libertar. E hoje, líderes, donos de estruturas bilionárias, obviamente não querem perder a mão de obra, e estas mesmas pessoas são aquelas que financiam toda essa estrutura. Então, Faraó, né, o faraó líder religioso, vai fazer de tudo para que você jamais se liberte, vai ameaçar, vai dar mais trabalho para você, né, para que você não tenha tempo para ouvir mensagens de libertação. Né? E como é que o faraó, né, o líder religioso, faz isso? Né? Com ativismo religioso, com teologia do medo, colocando a culpa nos outros, né? Ativando, né, o seu sentimento de culpa. Se aconteceu alguma coisa foi porque eu dei ouvidos, porque eu saí. Irmãos, olha só, é muito importante que você preste atenção. Gedeuti, eu não tenho nenhum problema de dizer, porque ele está realmente fazendo isso. Ele está usando textos da palavra de Deus para produzir heresias, abominações, coisas que Deus abomina. Para semear divisão, para poder fazer você odiar pessoas que são de Deus, para fazer você se tornar uma pessoa que não respeita os outros, para fazer com que você olhe para outras pessoas pelo simples fato deles terem se desligado dessa seita maranata, olhe para eles e pense: eles são do diabo. Irmãos, isso é uma coisa má. Manipular a palavra desta forma é uma coisa má, e eu espero que você abra os seus olhos enquanto é tempo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.